Olá! Como era mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um brasileiro que nos ajude a entender melhor o Brasil em que vivemos, para que a gente possa atuar, viver, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Francisco, historiador, que vai estar conosco nessa entrevista, conversando sobre 9 de julho. Isso, feriadão. Feriadão no estado de São Paulo, mas tem muita coisa por trás, escondida aí desse feriado, e é isso que nós vamos conversar com ele. Antes, porém, eu queria te convidar para participar dessa nossa conversa, não só mandando seus comentários, mas levando mais longe essas reflexões, essas informações que o Francisco traz para a gente nessa entrevista. Então, divulgue entre seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Todo o material fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, no YouTube. Só colocar Tutameia TV, você chega lá. Inscreva-se, né? Inscreva-se e clique lá na sinetinha para receber as notificações aí dos novos vídeos. Toda semana estão chegando 2, 3 novos, é legal estar bem atualizado aí com o material dos Tutas, né? Que ficamos com o nosso trabalho todo ancorado no site, o tutameia.jor.br. Eleonora. Francisco Quartim de Moraes, muito obrigada por você estar aqui hoje nos nossos estudos caseiros do Tutameia. Francisco está aqui para nos falar do 9 de julho, que muita gente, é uma história oficial, vamos dizer assim, fala de Revolução Constitucionalista, e o Francisco está lançando um livro com um título bastante provocativo. Vamos botar Eu vou apresentar aqui o livro até um pouco antes do... Vai lá, põe aí. Vai juntar com o Francisco. 1932, a história invertida. Então, a gente quer começar perguntando para você, Francisco, por que a história invertida? Por que 1902 a história invertida? Por que desse título? O que foi, né? O que foi. Porque é uma coisa muito paulista, muito... Primeiro contar o que foi. O que foi o Levante de 9 de julho. O Levante de 9 de julho e daí o título, né? Eu acho que não dá para pensar no Levante de 9 de julho sem pensar na Revolução de Outubro de 30 no Brasil, que foi o fim da República Velha ou da República Oligárquica, como chamam alguns, que foi a chegada do Getúlio Vargas ao poder, né? É claro que aí tem uma luta ideológica, eu chamo de Revolução de 30, e 1932 eu não vou chamar de Revolução Constitucionalista, né? Para mim, basta uma análise dos dados objetivos, como as datas, para tirar esse caráter de revolução constitucionalista do Levante de 32, né? Porque o Getúlio Vargas, muito antes do 9 de julho, ou antes do 9 de julho, mais precisamente em fevereiro de 1932, ele já tinha decretado um código eleitoral que era avançado para a época, porque permitia, por exemplo, o voto feminino, permitia o voto secreto, que não existia na República Velha, tinha uma justiça eleitoral... E não só isso, como em 14 de maio de 1932, ele marcou a data da Constituinte, de 33 e 34, e foi nessa data que ocorreu o Levante, né? Que ocorreu o Levante, não, desculpe, que ocorreu a Constituinte. Então não dá para dizer que o Levante de 9 de julho, que aconteceu depois dessa lei eleitoral e dessa marcação da Constituinte, tenha sido fundamental para a existência da Constituinte de 33 e 34, né? Não foi por causa do Levante de 9 de julho que aconteceu a Constituinte. Que é uma versão que circula muito, né? Que houve uma vitória, entre aspas, do movimento, porque daí houve a Constituinte. Quer dizer, não, esse argumento, essa versão está errada. É uma versão que foi feita pelos próprios participantes do movimento e ela começou no dia seguinte à derrota militar, né? Porque o editorial do Estadão, por exemplo, no dia seguinte da derrota do Levante Paulista, ele vinha com esse título, Perdemos, mas Vencemos. Né? Agora, eu acho que os participantes do movimento, que tinha sido derrotado militarmente, tentem achar uma vitória nessa derrota militar, é quase natural. Mas que os pesquisadores, anos depois, continuem repetindo isso sem uma mínima análise, mesmo da ordem dos fatos, assim, né? Que é uma coisa normalmente bastante básica, essa linha do tempo, assim, é muito mais complicado, né? A quem você atribui isso? Quer dizer, o fato de historiadores tantos, né? Nós estamos falando aqui de
mais de 70 anos, mais de 80 anos de distância histórica, e os historiadores continuam comprando essa versão. É engraçado porque eu acho que aparece até mais nos autores atuais do que nos autores da época ou nos autores logo depois, assim, digamos, né? Essa linha do tempo parece que sumiu, assim, perdeu. Então, essa campanha massiva de convencimento de que perderam, mas venceram, ou de que foi por causa do Levante que se teve uma Constituinte no Brasil. Então, para você entender isso, ou para você justificar isso, fica muito estranho você imaginar que a Constituinte já estava marcada, ou que a lei eleitoral já estava feita, né? E não só a lei eleitoral estava feita, como para você fazer uma lei eleitoral, você precisa de um monte de debate, de comissões, de subcomissões, a coisa vem, a coisa vai. Então foi um trabalho árduo anterior ao 9 de julho para garantir essa Constituinte de 33 e 34. Né? E é por isso é uma das inversões que dão nome que dão título ao livro. Né? Essa inversão da ordem dos fatos e essa inversão de que a Constituição só aconteceu por causa do Levante 9 de julho, né? Mas é impressionante, porque são muitos pesquisadores que vão dizer isso, assim, as frases são É um recorte-colhe, assim. Tem isso, assim, né? Eu acho que muitos deles leem os outros, ou vão copiando, assim, vão sem pensar. Eu prefiro acreditar nisso do que, de fato, que uma pessoa saiba a ordem das coisas e não diga. Agora, tem muitos outros que não mencionam a lei eleitoral, né? Que isso também é um erro, né? Porque se você não menciona que o Getúlio Vargas marcou essa lei eleitoral antes, fica muito mais fácil você justificar que só teve a Constituição por causa do Levante de 9 de julho, né? Então, essa omissão também é um erro, né? Lendo o seu livro, parece que há uma série, e também trazendo para cá, né, das eleições recentes, parece que lá também o recurso às fake news foi às escâncaras, assim, não? Claro, em São Paulo, durante o Levante, mesmo antes, teve muita censura, teve muita coisa desse tipo, e teve uma campanha também massiva de convencimento para que aquela massa de apoio, porque o apoio foi largamente apoiado em São Paulo, no movimento, isso não dá para negar, né? Para que houvesse uma virada dessa massa, né? Que até então, até em 1930, apoiava o Vargas largamente e que rapidamente deixa de apoiar o Vargas, né? E passa aí a luta, né? Eu tenho repetido várias vezes isso, que o meu avô, por exemplo, lutou em 32 do lado de São Paulo, né? E eu não acho que ele fosse um sacana ou que ele tivesse lutando para voltar ao poder da oligarquia paulista da República Velha. Não acho que tenha sido isso. Acho que ele foi convencido por essa campanha de que estava lutando pela democracia ou por uma Constituição, né? Quando você fala da questão constitucional, você diz que, na verdade, os sediciosos, assim, o movimento defendia, no fundo, a Constituição ainda do século XIX, né? Como é que você chega a essa conclusão? De 1891. De 91. Eles por um lado, eles usavam muito, para esse convencimento geral, eles usavam muito termos abstratos, né? Então, você vai falar da indômita vocação paulista de governar o país. Você vai falar, entendeu, do espírito bandeirante, democrático, guerreiro paulista. Poucas vezes você tem propostas, ou você não tem propostas concretas para o que seria essa Constituinte, né? Até porque São Paulo, de certa maneira, tinha medo de, se houver uma Constituinte, eles não terem massa crítica de apoio para conseguir defender na Constituinte os pontos mais importantes para ele. Basicamente, era autonomia, maior possível autonomia para o Estado de São Paulo, que naquele momento geria quase toda a economia do país através do café, né? Então, mas a volta a esses princípios da Revolução, da Constituição de 91, Isso. como é que é? Então, exatamente. Quando eles falavam de maneira concreta numa Constituição ou numa Constituinte, era sempre para lembrar a Constituição de 1891, né? E isso são os próprios líderes e ideólogos do movimento que dizem, né? Então, por exemplo, o Ibrahim Nobre, que é apelidado o Tribuno de 1932, né? Porque ele era o principal orador público, porque eles faziam meetings, como eles chamavam, né? Ou reuniões de plástico, reuniões assim, abertas com muita gente, e ele era o cara que falava. Então, ele, em diversos momentos, ele dizia, por exemplo, queremos de volta a Constituição que a ditadura rasgou.
Ou seja, queremos de volta a Constituição de 1891. Né? Mas eu acho que a maior prova disso é um documento oficial, o manifesto oficial, lançado pelos chefes militares e civis do Levante de 9 de julho, no dia 12 de julho, ou seja, 3 dias depois do início da guerra. Eles lançam um manifesto em que eles dizem abertamente que o que eles querem é a volta da Constituição de 1891, né? A volta do regime constitucional de 1891 o mais rápido possível, né? Porque era nessa Constituição que São Paulo tinha a capacidade de dominar todo o Estado, todo o Brasil, né? Toda a União. Ou seja, tinha um caráter retrógrado. Sim. E não progressista como tentam vender. Claro. Não, isso eu acho que é uma das coisas que mais caracteriza como reacionário o movimento. Eles querem a volta da Constituição e do regime de 1891. Bom, tem uma outra característica, você citou aí o Breno Nobre, né? Se não do Levante, pelo menos de direções dele do próprio, que é o racismo, não? Claro. Você podia comentar um pouco sobre isso? Assim, o Ibrahim Nobre é uma figura que em São Paulo ainda é muito estimada. Ele, por exemplo, ele tem ele foi professor de Direito no Largo de São Francisco, e ele tem um busto em bronze ainda no Largo de São Francisco. Os restos mortais dele estão no obelisco do Ibirapuera. Ele é uma dos heróis de 32, assim, né? E ele era um cara com opiniões muito polêmicas, assim. Ele, por exemplo, em relação aos nordestinos, ele falava que tinha que fazer no Brasil o que o Hitler fazia na Alemanha com os judeus. Então, ele era abertamente xenofóbico, racista, genocida. O que quer que você... Qualquer um desses adjetivos que você queira usar, ele era abertamente xenófobo. E apesar disso, ainda é incensado na Faculdade de Direito de São Paulo. Claro, ele é incensado não. Isso talvez seja, quer dizer, todo esse movimento, você falou de que conquistou o apoio de uma grande parcela da população. Isso é quantificável e por que teria conseguido esse apoio? Como conseguiu? É difícil quantificar, né? O que dá para dizer é que ele não é nem hegemônico, né? Não foram todos os paulistas que apoiaram o Levante de 32. A prova disso é que tiveram muitos paulistas que se opuseram e que sofreram repressão, tiveram empresas que se opuseram e que sofreram boicote ou sofreram depredação das instalações delas, né? Fora isso, você tem, por exemplo, muitas denúncias de sabotagem na hora de fabricação dos armamentos, ou mesmo de ordens estranhas. Por exemplo, num momento de avanço paulista, chegava-se uma ordem de recuar ou alguma coisa assim. Então, isso já prova que não eram todos os paulistas que apoiavam o movimento, apesar dele ser largamente apoiado. Essa virada, dentro dessa perspectiva das massas, digamos assim... Porque poucos meses antes eles estavam no queremismo também, estavam apoiando Getúlio. Estavam apoiando Getúlio. Quando ele chegou em São Paulo, vindo do Rio Grande do Sul, ele foi extremamente aplaudido, foi quase atropelado, como dizem os relatos, pela multidão que esperava ele na estação de trem, em 1930, né? A gente viu recentemente, por exemplo, com o Lula, esse processo rápido de demonização de uma figura pública, né? Então a gente um pouco teve essa experiência na prática, assim, né? Como é que, por exemplo, sei lá, em 2008, que o Lula era considerado o melhor presidente do Brasil, blá blá blá, o cara, e não sei o quê, e estrangeiro querendo vir para cá, e como é que ele tão rapidamente teve essa virada para virar o chefe da maior quadrilha que mais roubou na história da humanidade? É uma campanha massiva, com apoio da mídia, das grandes mídias. Em 32 foi assim, o estado de São Paulo foi um dos principais organizadores do Levante. É uma campanha que passa, por um lado, por esse convencimento e por essa diabolização de uma figura, e que, por outro lado, passa pela repressão, simples, pura e simples, né? Então é isso, você tinha nas escolas, os inspetores de escola viam os alunos que iam sem o broche de São Paulo, por exemplo, entendeu? Porque eles chamam dessas coisas dos broches, né? Então existia uma pressão social muito grande para que se apoiasse o movimento de 32, né? E para os próprios paulistas isso fica um pouco a raiva dos paulistas dessa pressão, dessa campanha de convencimento, né? Porque depois de 32, uma das grandes reclamações, uma das grandes disputas que tem, que eles chamam de disputa entre bons e maus paulistas, é uma disputa em relação a quem foi, de fato, lutar no front, mas que foi convencido por aqueles políticos ou homens de microfone
que é a turma da retórica, os homens do microfone, os ideólogos, que convenceram aqueles jovens, velhos, etc., todos a participarem, às vezes a doarem as suas coisas, doarem seu ouro, doarem seu dinheiro para ajudar a Guerra de São Paulo, e que às vezes perderam, que foram para a guerra e morreram, ou viram gente morrer, enquanto aqueles políticos retóricos e ideólogos só ficavam, e os filhos dele, com certeza também, só ficavam na retaguarda em São Paulo. Né? Então você tem depoimentos assim, né, que os caras desfilavam em São Paulo de uniforme, mas não iam para o front de batalha nunca. Né? Então é uma campanha larga. Assim, né? Tem um historiador que chama Rolling Gonçalves Bezerra, que tem um livro, ele estudou na dissertação de mestrado, na tese de doutorado, ele estudou o movimento de 32, e ele tem um livro publicado baseado na tese de doutorado dele que chama-se Artimanhas da Dominação, em que ele vai estudar isso, assim, como que foi essa campanha de convencimento da população, né? Agora tem uma outra virada aí, né, que é a virada do Partido Democrático, que aí não passa necessariamente por essa campanha de convencimento das massas, assim. Né? O Partido Democrático apoiou Vargas em 30, mas em 31 já era o principal organizador do levante armado que ia lutar contra o Vargas, né? E o Partido Democrático, essa virada tem muito a ver um pouco com essa xenofobia que a gente falava, etc., mas com a interventoria do João Alberto, que era um pernambucano em São Paulo e que chegou, assim, chutando balde, como diríamos, né? Chegou proibindo a repressão aos operários, dando aumento de salário mínimo para os operários, transformando o PCB numa organização semi-legal no estado de São Paulo. Tudo isso num contexto de crise econômica, que estava difícil para os cafeicultores. Ele confiscou fazendas que estivessem endividadas do café, dizendo que ia partilhar elas e etc. Então... Parece a reforma, vai chegar a reforma agrária, São Paulo. Exatamente. Os caras eram a prova do comunismo. Né? Estamos vivendo um Estado comunista. Né? Diziam-se isso. Assim, né? O anticomunismo tem um papel muito forte também, de um poder explicativo muito grande nesse levante. Né? Como é que era isso? Bom, para ficar no Ibrahim Nobre, para voltar, o Ibrahim Nobre ele definiu o levante de 32 como uma batalha entre Jesus e Lenin. Ele fala isso assim, isso é muito, muito sintomático, isso é muito forte. Parece hoje, né? Parece hoje, claro. Não sei se seria Jesus Cristo, mas talvez claro, parece hoje. Mas aí Jesus seriam os bons paulistas e Lenin seria o governo de Vargas e o João Alberto lá. Agora, tem isso também, né? Porque essa acusação de comunista, assim, essa taxação de comunista, funcionava para os dois lados também, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, especialmente com a quantidade de documentação, a gente sabe que o Vargas não se identificava com o comunismo, inclusive reprimiu violentamente os comunistas em mais de um momento da história. Mas durante aquele momento tinha essa identificação do Getúlio Vargas com o comunismo e, ao mesmo tempo, o Getúlio Vargas também acusava os paulistas de comunismo. Estão fazendo sedição aí, entendeu? Então ficava um pouco era quase que um xingo, uma arma ideológica, assim, acusar os outros de comunistas, né? Mas, de fato, para São Paulo isso é diferente porque é um medo real, assim, deles, né? Real, o medo. Né? Não que fosse real a possibilidade dos comunistas tomarem o poder ou fazerem uma revolução e etc. Isso não era real. Você fala no livro que houve muita repressão no período do Levante, repressão aos comunistas, repressão ao operariado. Quer dizer, tinha tido a greve de 17, que foi enorme, depois houve uma greve também, acho que no início dos anos 30. Então, por que houve essa repressão e como é que o Partido Comunista viu esse levante? Como é que você fala da repressão aos trabalhadores e a posição do PC na época? Bom, a posição do PC na época foi, de certo modo, foi difícil assim, encontrar. Não tem uma posição exatamente muito clara, ainda que aparentemente eles tenham sido contrários ao levante. Assim. Mas eu encontrei no documento da juventude do PCB uma recomendação ou uma diretriz de lutar contra esse levante, de lutar contra essa organização. Depois do 9 de julho, depois do levante, o São Paulo estava num estado de sítio, estava num estado de preparação de guerra, né? E com toda essa raiva acumulada em relação aos comunistas, aos trabalhadores, etc., que eles estavam acostumados a tratar sempre com repressão, né? A frase típica, a frase sempre dita, a frase atribuída ao Washington Luiz, de que questão social é questão de polícia, né?
Então, eles estavam muito acostumados a tratar os grevistas, as greves, os operários, as organizações sindicais e comunistas na base da porrada, simples, pura e simplesmente, na base da repressão. E quando vem, por exemplo, o João Alberto, ou mesmo o governo provisório, e começa, num momento de crise econômica, e começa a conceder direitos quando tem greve, conceder aumento de salário, no momento de crise econômica que afeta os empresários, que afeta os cafeicultores, os caras ficam... É uma inversão também. Os caras ficam malucos, entendeu? Em vez de reprimir, estão dando mais direitos. Então, a partir do 9 de julho, a repressão é completa. Quer dizer, eles queriam que o Estado reprimisse e o Estado, em vez de reprimir, garante mais direitos aos trabalhadores. Concede mais direitos. E a repressão vem muito forte, assim. Em São Paulo, por exemplo, a Liga Trotskista, quase todos os membros dela foram presos. Os comunistas do PCB, quem eles encontraram, estavam sendo presos. E ao mesmo tempo em que São Paulo tinha se tornado um centro importante para o movimento comunista internacional. Assim, os comunistas estavam sendo atraídos para São Paulo, porque era já a maior cidade industrial da América Latina, porque não tinha um histórico de trabalho e de organização aqui na cidade. Então, muitos comunistas do Rio e etc., eles estão se dirigindo para cá. Assim, né? Mas também tem esse aspecto do PCB nessa época, né? Que era um partido jovem. 10 anos tinha. Extremamente insurrecionalista, que estava passando por um momento bastante obreirista, que tinha afastado da direção aqueles membros que eles consideravam mais intelectuais, Estrogildo Pereira, Otávio Brandão, né? E que não por acaso eram membros que faziam mais média com a Revolução de 30, que viam uma importância e que viam um movimento de massas na Revolução de 30, né? Quem afastou e tomou o poder, por exemplo, Maurício de Lacerda, tinha essa ótica de que era simplesmente uma disputa interoligárquica. Que 30, por exemplo, não foi importante. Era só uma disputa interoligárquica que, no fundo, não ia mudar nada, né? Eu acho que a história, o tempo e etc. provou que esses homens estavam errados, que o Astrogildo e o Otávio Brandão tinham uma visão mais concreta da história do Brasil, assim. Ainda sobre a repressão, ainda que o PC e os trotskistas tivessem sido muito atacados, a grande massa, o grosso da repressão caiu sobre o operariado e talvez os soldados também, porque você cita no livro, logo no início teve 6.800 presos e o PC inteiro era o quê? 1.500 pessoas, parece que você cita, não é isso? Claro. Tem um historiador que chama-se Florindo, ele estuda especificamente a repressão em cima dos comunistas, assim, em 32, né? Então, acho que seria um cara interessante, assim, para elaborar, para complexificar um pouco esse elemento, assim. Mas a repressão foi direta, assim, né? Foi brutal, foi na hora, e um pouco também dentro dessa lógica de conter imediatamente qualquer tipo de sedição interna. Num momento de guerra, assim, você precisa de um Estado coeso, de uno, entendeu? Uma unidade dentro do Estado. Você não pode ter uma voz dissonante que fala, não, mas espera aí. Não, nesse momento, não. Agora estamos se preparando para a guerra, é um estado de sítio. Então, qualquer tipo de protesto, qualquer tipo de opinião contrária que você fosse ter naquele momento, você certamente ia parar nas garras da repressão, assim. Tanto que boa parte daqueles que assinavam artigos, boa parte anarquistas também, o Florentino de Carvalho, etc., eles usavam pseudônimos na época, né? Estavam usando pseudônimos. Um aspecto que você destaca também é a questão da xenofobia, né? Que foi também um ponto muito falado nessa época, o separatismo, né? A coisa contra os nordestinos. O que você explica? Uma coisa quase que a gente vê hoje essa palavra voltou a ser, infelizmente, né, muito usada. Esse caráter xenófobo do Levante é outra característica da contra-revolucionária, né? Como é que Eu acho que o que tem de novo dentro dessa xenofobia, pelo menos para a gente, porque não é novo, é velho, é a xenofobia anti-Rio Grande do Sul, que foi muito forte no momento. Porque o Getúlio Vargas tinha sido candidato a presidente pelo estado do Rio Grande do Sul, ele era gaúcho. E a filosofia positivista que tinha inspirado os tenentistas a fazerem as revoltas de 22, de 24, de 30, por que não de 35. Prestes era gaúcho também? Prestes era gaúcho, vários deles eram gaúchos, né? E alguns, inclusive, que apoiaram o João Neves da Fontoura, por exemplo, que apoiou o Levante de São Paulo. Mas, enfim,
É curioso porque é isso, assim, né? Eles põem uma questão regional, mas ao mesmo tempo importa mais o seu lado ideológico, né? Então, por exemplo, os estudantes baianos que apoiaram o Levante de São Paulo, eles chamavam de bons paulistas. E o Isidoro, que nasceu na Argentina, mas que tinha sido criado em São Paulo, ele era um mau paulista. E agora, essa xenofobia contra o Nordeste está muito ligada, eu acho, a uma questão social aí, né? Porque, por exemplo, com os gaúchos eram... não eram, em sua maioria, por exemplo, negros, ou... passava menos por essa questão da eugenia, né? Passava bem por uma questão política, assim, né? Agora, com os nordestinos, a coisa era eugênica, assim, né? Era o racismo elevado ao status de ciência, que provava que eles eram seres inferiores. E isso está atrelado a uma questão de classe econômica, porque no período... primeiro tem a crise de 29, foi avassaladora, mas mesmo antes disso, a situação do Nordeste era muito grave, as secas do Nordeste eram muito graves, e o São Paulo já era o centro, ou tinha se tornado, faz pouco tempo, mas era o centro econômico e político do país. Então era natural que aqueles imigrantes viessem para cá, né? E nos anos 30 tiveram vagas enormes de imigrantes nordestinos, que segundo a ótica dessa oligarquia paulista, como é até hoje, eram maltrapilhos, eram cabeça chata, eram famélicos, era gente que eles não queriam aqui, entendeu? E é claro que eles descontam essa xenofobia, nesse momento eles descontam tudo que eles podem, assim. E para crescer, isso o João Alberto, que foi o interventor em São Paulo, que começou isso tudo, era pernambucano. E ele era apelidado de pernambucano do Rio Grande do Sul. Porque tinha juntou tudo que podia ser de adversário, tudo que era ruim para São Paulo. Porque ele tinha participado, ele tinha sido comandante da coluna Prestes, né? Sim. Então isso dava uma... Antes dele chegar, o pessoal já não devia gostar muito dele, né? Ele já tinha essa convicção ideológica, essa posição de luta, assim, antes da Revolução de 30. Logo no início, você citou que os líderes do Levante queriam ter apresentar como motivos razões de cunho ideológico grandiosas, né? Liberdade de São Paulo, a luta pela democracia, mas você cita no livro outros objetivos bem mais rasteiros, né? O empreguismo no funcionalismo público, por exemplo, né? Quer dizer, uma das razões que eles apontam é que o Estado, ou seja, o Estado Nacional, o Estado comandado por Getúlio, não estaria garantindo o emprego no funcionalismo público de lideranças ou das elites paulistanas, que parece que também só interessava o emprego para as elites paulistanas, não era emprego para o funcionalismo público mesmo. É isso? Como é que... Isso era pura desculpa, assim. Isso é uma pura desculpa e a história prova. Mas eles reivindicavam isso. Eles criam uns empreguinhos. Em relação ao Estado de São Paulo, acho que é um pouco essa questão da campanha do Paulista e Civil, né? Porque eles falam, poxa, será que não tem nenhum paulista que seja capaz de gerir a nossa terra? Precisa pegar um pernambucano, que nem o João Alberto, para gerir aqui? E aí, a partir disso, a minha impressão, né? A partir disso, eles ampliam esse leque para o governo do Estado, né? Então eles dizem, poxa, será que não tem paulistas bons o suficientes para trabalhar nesse aparato de Estado em São Paulo? Mas uma das primeiras medidas do 9 de julho, que se eu não me engano é editada no próprio dia 9 de julho, pelo Pedro de Toledo, que foi o principal líder civil, que foi o governador de São Paulo durante o Levante de São Paulo, é manter todo o funcionalismo público, todos os quadros do funcionalismo público no mesmo lugar, ele não mudou nada. Então, isso era talvez uma desculpa retórica, assim, né? Porque na primeira chance que ele teve, talvez, de nomear outras pessoas ou de mudar esse quadro do funcionalismo público no estado de São Paulo, ele falou, não vamos mudar nada, tá ótimo. Ou seja, o estado anterior já atendia os interesses dos... Já tinham paulistas aqui, especialmente no estado de guerra. Se tivesse, sei lá, um nordestino, que o Vargas, que fosse ligado ao Vargas, que ele tivesse nomeado para gerir, sei lá, qualquer coisa, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Num momento de guerra esse cara é um espião aqui dentro. A primeira coisa que você faz é demitir esse cara e tirar ele de São Paulo, ou prender ele, sei lá. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu porque não tinha. Essa questão retórica que você fala tem muitos desdobramentos ali no livro, né? Uma delas é
são os negros que lutaram, apesar do racismo, na hora que faltou braço para... Se chama os negros para lutarem, e as mulheres também, símbolos. Quer falar um pouquinho de negros e mulheres nesse levante? São dois símbolos bem importantes, assim, né? Bom, os negros, em São Paulo é conhecido, no Levante Paulista, a participação dos negros dentro do pelotão dos Pérolas Negras, como era chamado, né? E era justamente para os paulistas uma prova de que não houve racismo no Levante. Afinal, eles deixaram os negros lutar. Até porque, até depois do 9 de julho, era proibida a entrada de negros na Força Pública de São Paulo, que era a organização militar, né? Era o que a gente chamaria hoje de PM, mas enfim, cumpria a função de exército, de polícia, era a organização militar no estado de São Paulo, e os negros não era permitido que eles entrassem. E essa existência do Batalhão dos Pérolas Negras servia, e as fotos, né, que são muito imagética, a construção de um discurso sobre a 32 é muito imagética, porque é um dos primeiros conflitos que, inclusive, você tem esses registros fotográficos. Então, as fotos dos negros, junto com os brancos, etc., e do Batalhão Pérola Negra, era como uma prova para os paulistas para negar essa acusação de racismo, né? Mas se você for ver mais a fundo, por exemplo, o comandante desse pelotão era branco. E não só ele era branco, como ele defendia abertamente a eugenia, né? Era um racista científico. Sim. Então, e também hoje em dia a gente tem pesquisadores que pesquisam especificamente essa questão dos negros, etc. Tem muita disputa em relação ao número de mortos desses pelotões, etc., e como eles foram usados. Eu não entrei nessa disputa porque não era exatamente o meu foco. Eu trabalhei mais com essa motivação, o que será a motivação que eles atribuem e a motivação que pode ter sido real para o Levante, assim. As inversões da história, né? Também. E essa questão das mulheres também, assim, né? Era largamente disseminado dentro também dessa ótica de apoio massivo, né? São todos que apoiam, inclusive os negros e as mulheres. Então, as fotos das mulheres, às vezes, da sociedade, da alta sociedade, costurando uniformes ou fazendo capacetes para ir para o front, né? A participação é o Estado inteiro, todo mundo unido em prol de um ideal, que é esse ideal de constitucionalização, né? Esse é o discurso deles. Mas é muito curioso, porque, por exemplo, as mulheres não eram retratadas em uniforme militar, elas não podiam participar da guerra, né? Especialmente se as mulheres fossem brancas e de elite. Agora, tem a Maria Soldado, que é quase que um personagem mítico, assim, que foi criado em relação ao Levante, e ela era uma mulher negra. E talvez por isso fosse mais palatável que ela aparecesse trajando uniformes, assim. Então ela usava roupas caqui, que são mais próximas do uniforme militar, né? Dizem que ela participou das batalhas, que foi uma heroína, que era uma enfermeira. E é muito... Essa coisa dos heróis míticos, assim, é muito maluco, assim, porque 32 tem vários, assim, eles criaram vários heróis míticos, assim, né? Em situações idealizadas, assim. Tudo parte de uma propaganda? Claro. Tudo parte de uma propaganda de convencimento. E como é que era disseminada isso, essa propaganda? Era principalmente, imagino, o jornal, o Estado de São Paulo e as rádios. E havia a propaganda do outro lado? Claro. Quer dizer, tinha uma contrapartida, o herói da Revolução de 30, enfim, como é que era essa disputa pelos corações e mentes aí? Ou era mais... Enfim. Eu acho que, assim, curioso, a coisa dos heróis míticos em 30, por exemplo, não tem, assim, não tem um Paulo Virgílio, uma Maria Soldado, assim, pelo menos eu não conheço. Eu acho que os heróis míticos foi menos usado, assim, mas a disputa de propaganda existia o tempo inteiro, assim, né? Tanto que, por exemplo, essa questão do separatista ou extremamente regionalista do Levante pegava muito mal na época. E era uma das principais fontes de acusação do governo provisório e do Vargas contra a organização desse Levante em São Paulo, né? Eles diziam, pô, isso aí é um negócio para separar São Paulo do resto do país, né? Isso não é legal. E os próprios paulistas, num certo sentido, eles cederam a isso. Eles perceberam que isso pegava muito mal e eles foram mudando os slogans, as bandeiras e a própria organização do movimento, tentando alijar esses que defendiam a separação e usando termos mais palatáveis, como autonomia, como um Estado livre, como queremos governarmos nós mesmos, nos governarmos nós mesmos.
Então, houve uma escolha, assim, é um caminho pensado, assim. Então, você vê que quando vai chegando mais perto do 9 de julho, cada vez menos se ouve falar de separatismo ou de separar o estado de São Paulo do resto da nação. O negócio é uma campanha pela autonomia, porque isso é muito mais palatável para um baiano, por exemplo, ou para alguém que não é paulista, né? É muito menos ofensivo politicamente. Eu estou aqui com os alfarrábios da nossa consultora para assuntos históricos, que é a Laura Lucena, e a pergunta é sobre então, as motivações, que é o forte do seu livro, né? Se a gente for olhar no conjunto, a história mais de longo prazo, os paulistas acabaram sendo grandes beneficiários da Revolução de 30. O próprio processo de industrialização, né, sediado aqui, quer dizer, eles foram, né, o Estado e a chamada burguesia paulista ganhou muito nesse processo no longo prazo. Por que em 32, então, essa oligarquia, não sei se dá para chamar de burguesia, mas essa oligarquia se vai às armas contra o Getúlio? Quais são as motivações econômicas para essa sedição? Acho que é um tema muito interessante, inclusive, novamente, tem ecos com os dias de hoje, assim, né? Esses ecos são constantes, assim. Mas, em 30, a primeira percepção da oligarquia paulista é de que, bom, uma parte apoiou a Revolução de 30 e apoiou o governo do Vargas, a presidência do Vargas, o governo provisório. E a primeira percepção é a percepção de que o Vargas foi muito bom para São Paulo. Porque ele rompeu com a inércia, num certo sentido, do Washington Luiz, muito ligado à ortodoxia econômica e etc., com medo de intervir na cafeicultura aqui em São Paulo. E ele, em vários momentos, ele oscila, assim, ele tem medo de atuar, de intervir economicamente em São Paulo para defender os cafeicultores. Ele deixa a mão livre do mercado fazer o que for. Então, durante a República Velha, várias vezes foi São Paulo quem tomou essa linha de frente de intervir na economia para defender o café. Então, era São Paulo que negociava com o estrangeiro, e aí entra naquela questão da autonomia, porque São Paulo tinha autonomia para fazer isso, não precisava passar pelo governo federal. Então, ele ia no estrangeiro, contraía um empréstimo e usava esse diretamente. O Estado de São Paulo ia diretamente em Londres, contraía um empréstimo com o banco em Londres e usava esse dinheiro para fazer a valorização do café, né? O processo de valorização do café. Depois, em outros momentos, o governo federal acabou encampando essa ideia porque viu que tinha dado resultados. Mas, em comparação com o Getúlio Vargas, o Washington Luiz não fez praticamente nada, especialmente depois da crise de 29, para intervir no café em São Paulo. E o Vargas, logo que chegou, percebendo a importância que tinha São Paulo e a economia cafeicultura para o Brasil, porque era, sei lá, chegou em determinados momentos a ser 3/4 da produção mundial de café e 90% do PIB brasileiro. Era o café de São Paulo. Não só de São Paulo, de Minas, do Rio, etc., mas principalmente de São Paulo. E o Getúlio Vargas, nesse primeiro momento, ele defende o café, mas é curioso, porque é sempre o Getúlio Vargas, né? Então, ele defende o café, mas ele também defende o trabalhador do café. Porque, por exemplo, uma diferença... Esse que era o problema. Esse que é o problema. Mas continua. Uma diferença era o Washington Luiz, quando fez o Estado de São Paulo, quando fazia a defesa do café, ele deixava o café apodrecer no pé. E o Getúlio ia queimar lá em Santos. E qual que é a diferença? Todos os trabalhadores que participam do processo de colheita, de transporte, de limpeza, toda a produção desse café era parada. E os caras deixavam de receber. Agora, ele mantinha todo o processo produtivo até chegar no porto, como se fosse exportar, e aí na hora que chegava no porto, tacava fogo. Então, ele garantia a renda desses trabalhadores. Fez uma política anticíclica. Anticíclica. E o mais impressionante é isso, né? A van elétrica, antes disso ser conceituado. Não é à toa que o Roosevelt fala que o segundo pai do New Deal é o Vargas. E não só isso, não só essa parte do processo produtivo, como empréstimos para São Paulo. Ele foi extremamente benéfico para São Paulo. Em nenhum momento ele rompeu com São Paulo, assim, né, nesse sentido. Mas então, por que eles foram às armas para derrubar Getúlio? Por isso, porque por um lado ele ajudava os cafeicultores, por outro ele defendia os trabalhadores. Por um lado ele salvava a economia cafeeira, mas ele também botava mais imposto naqueles cafeicultores para pagarem essa valorização do café, porque a valorização do café, para que o custo da valorização do café não ficasse só com o povo em geral, ficasse com os cafeicultores também, né?
O Celso Furtado chama de sociabilização dos prejuízos, né? O processo anterior. Porque para diminuir os prejuízos dos cafeicultores, eles dividiam para a sociedade esse prejuízo, né? Desvalorizando a moeda, uma série de medidas de esquemas econômicos que eles faziam para que eles perdessem menos. Quer dizer, apesar de terem vantagens durante o governo iniciante do Getúlio, eles foram as armas no movimento xenófobo, racista, reacionário, que queria a volta da República Velha. E esse movimento ele deixou vários legados, né? Ideologicamente falando, até hoje a gente vê. Você falou aí do Jesus contra Lenin, é um pouco que a gente está... É um embate ideológico que segue, não? Eu acho que é um momento... O 32 é importante também, porque é um momento de formação da identidade paulista, né? São Paulo praticamente não existia, ainda mais como identidade, assim, né? É difícil para a gente pensar isso ou entender hoje em dia, porque a gente cresceu como São Paulo já o maior estado da federação, o mais rico, o centro econômico, blá, blá, blá. Mas até meados do século XIX, São Paulo era o estado periférico do Brasil. Rio era a capital federal, mas a economia tinha passado pelo norte, pelo nordeste, pelo açúcar, o Rio tinha o porto, etc. Mas São Paulo era periférico, para usar o melhor dos termos. Inclusive, em São Paulo não se falava português, se falava a língua geral, que era mistura de português com tupi. É só você ver esses toponímios aí, né? Porque a gente não tem Rua Getúlio Vargas, mas a gente tem o Pacaembu, o Anhembi, o Ibirapuera. São todos termos tupis. Então, São Paulo não tinha uma identidade exatamente formada, né? Tinha esse processo do bandeirantismo, que inclusive ocorreu por causa disso, porque eles não tinham dinheiro para comprar escravos africanos, então tinham que pegar na força escravos indígenas, ou negros da terra, como eles chamavam, os negros da terra, que eram os índios. E o final do século XIX e o início do século XX é o momento de formação da identidade paulista e de uma identidade muito rica, muito oligárquica, com pretensão de se formar muitos imigrantes chegando, mas às vezes argumentando que são famílias quatrocentonas, porque o poder econômico deles permitia que eles falassem isso sem ninguém contestar. Então, 32 é um momento dessa formação, assim, né? São Paulo, nós contra todos. E isso, é claro, tem ecos até hoje. Às vezes eles desaparecem um pouco, mas logo voltam, né? Então, por exemplo, recentemente, esse movimento separatista, ou que pede a independência de São Paulo, voltou a tomar áreas de alguma coisa que importe. Mas é um polo reacionário, você diria, no país? Perdão? É um polo reacionário, São Paulo, no país? É sempre uma disputa, né? É como dizer, o Rio Grande do Sul é um polo reacionário? É uma disputa, né? Eu acho que onde tem um reacionário, uma direita muito forte, muito organizada, também tem uma esquerda forte e organizada, assim. É curioso que a cidade de São Paulo, mais recentemente, teve 2 ou 3 prefeitos do PT, por exemplo, né? O estado de São Paulo, o interior, extremamente ligado ao agronegócio, eles têm uma visão muito conservadora e muito colonial, assim, ainda, dessa coisa do voltado para fora, assim. E realmente aí eu acho que dá para dizer que é um polo do conservadorismo muito forte, assim, né? São Paulo, a cidade de São Paulo, a gente ainda tem um pouco mais de disputa, assim, né? Mas sem dúvida o anticomunismo, o conservadorismo de São Paulo, da oligarquia paulista, explica muito da história do século XX no Brasil e da América Latina, assim, sem dúvidas. Outro componente que a gente viu em golpes futuros em relação a 32, como os golpes de 64 e mesmo o golpe contra a presidenta Dilma, foi a participação dos Estados Unidos, isso, a participação ou o apoio dos Estados Unidos. No caso aí de 32, os Estados Unidos apoiou os revoltados, rebelados, aí, essa oligarquia desde a primeira hora. Conte como foi isso. Apoiaram. Eu acho que eles não têm, certamente não têm o mesmo peso, a mesma força, inclusive de organização, de orquestramento do golpe, que teve em 64 e que teve no processo da Dilma, e que esse a gente vai ver daqui a pouco. A gente não dá nem para saber ainda qual o peso deles, assim. Mas desconfio que seja maior do que em 32. Mas, a partir do momento que aquilo estava dado, certamente eles apoiaram o Levante Paulista desde o início, assim, foram contra o Getúlio Vargas, isso é
Assim, é dado. Assim, os embaixadores norte-americanos, eles chamam Getúlio Vargas de ditador e chamam os outros de lutadores, estão lutando pela liberdade, os Freedom Fighters. E na medida que eles podiam, eles apoiaram. Também sem romper completamente, porque para eles sempre tem esse cálculo da vitória política, assim, né? Sempre tem esse cálculo. Será que esse Getúlio ganha? E aí vai ficar muito feio para nós, né? Se a gente apoiar abertamente, assim, ou, sei lá, de maneira mais enfática. Mas o que eles puderam fazer, eles fizeram, né? E aí é uma coisa que eu acho muito curiosa, assim, que também é difícil para a gente entender hoje em dia, é esse aspecto colonial que tinha e que tem o Brasil. Os cabos de telégrafo, por exemplo, para você mandar uma mensagem de São Paulo para o Rio, você precisava passar por Nova York, porque não tinha um cabo direto entre São Paulo e Rio. O cabo ia para Nova York e de Nova York ia para o Rio de Janeiro. Então, eles tinham uma capacidade de controlar essas informações e esses telégrafos. E no primeiro momento eles cortaram as comunicações do governo provisório e deixaram os paulistas fazer o que queriam, né? Foi só com muita reclamação, com muita diplomacia, muita luta diplomática mesmo, que o Getúlio Vargas conseguiu refazer algumas comunicações, né? Mas, por exemplo, venda de armas para os revoltosos paulistas, eles fizeram abertamente, através sempre de empresários, né? Um empresário que ia para os Estados Unidos, tentava um financiamento, um empréstimo, a compra de armas, e na medida que eles podiam, eles foram ajudando. Quer dizer, não interessava para os Estados Unidos, já naquela época, que o Brasil tivesse um governo central, com autonomia, com independência, o negócio era colônia mesmo. Claro. E com aquele Getúlio Vargas que era uma incógnita, né? Tinha esse passado, tinha essa questão positivista, tem esse passado, por mais que fosse um homem tradicional, que fizesse parte da oligarquia gaúcha e que tivesse feito todos os caminhos normais da política tradicional, ele era uma incógnita, né? Era uma incógnita. Jogou com isso até durante a guerra, né? Durante a guerra, sem dúvida. E você vê, então, vai, Rodolfo? Não. Vai. Então, a gente queria ver um pouco, você se mergulhou sobre um momento aí da história, né, muito rico, que ao longo aqui da entrevista vai se mostrando, quer dizer, tem ecos, até hoje a gente vê ecos desse movimento e similaridades a coisas que aconteceram lá. O que você aprendeu sobre o Brasil ao estudar esse momento da nossa história? É curioso, assim, né? Eu acho que a primeira coisa que eu diria é que, quando eu elaborei a minha dissertação de mestrado, por exemplo, esse panorama não estava posto, assim, né? Quando eu comecei a pesquisar em 1932, eu estava pesquisando a história lá atrás, assim, eu não estava olhando para o momento atual. Mas conforme as coisas foram se desenrolando, ficou cada vez mais atual. E a minha dissertação, eu defendi ela em 2006, no dia seguinte, numa segunda-feira, ou 2 dias, um dia depois, que o Senado tinha votado o impeachment da Dilma, né? 2016. Então, 2016. Primeiro que estava um clima muito triste, todo mundo na banca, todo mundo estava observando, estava cabisbaixo. E segundo que, para mim, num certo sentido, foi bom, assim, porque isso, deu uma atualidade ao tema, né? E segundo que quem participou da banca, etc., e quem comentou, todos faziam esse comentário de relacionar o momento atual, que já não é atual, já passamos de 2016, mas com o movimento de 32, assim, né? Tem que guardar as devidas proporções também, né? A gente não está ainda numa guerra civil, espero que nem entramos, não é bonito para ninguém isso, mas tem muitas lições para tirar de 1932 e da história do Brasil, né? É impressionante, assim, como fica essas frases, às vezes, muito repetidas, assim, parecem um pouco bestas, assim, né? Mas é impressionante como é cíclico. É impressionante como as coisas vão e voltam. E tem momentos e se acumulam forças e a coisa vai de novo, aí cai tudo e volta para um momento de conservadorismo, de reacionarismo. Mas tem lições para tirar desse movimento de 32, da Revolução de 30, com certeza, assim, né? E tem similaridades muito grandes, assim, por exemplo, o anticomunismo, o conservadorismo, a xenofobia, essa disputa entre liberalismo econômico e intervenção, essa disputa entre ideologia inclusivas ou menos inclusivas, sempre se repete, assim, né? E é curioso também essa relação. Na época, a gente tinha como prefeito o Haddad, por exemplo, que eu fazia a relação com o João Alberto um pouco, porque é isso, assim, é um cara meio um estranho no ninho, assim, que está causando essa
esse rastilho de pólvora que faltava, assim, num certo sentido, para ter um levante conservador, assim, né? Mas, enfim, cada um também são contextos diferentes também, né? Acho que às vezes a gente não pode tirar mais do que aquilo que ele... mais lições do que aquilo que ele pode nos dar, né? Mas tem uma semelhança, você fala de 32, 64, e entre 32 e 64. Tem a relação entre 32 e 64? Para o povo paulista, digamos, para a oligarquia paulista, a relação é direta. Tanto que você tem, em março, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, no dia 1º de abril de 1964, os dois falavam de 32. Os dois diziam, né, faziam uma analogia entre 32 e 64. Né? E tinha bandeiras, 32 mais 32 igual a 64. Essa era uma bandeira que nas passeatas de Deus pela Liberdade, eles faziam essas referências, especialmente aqui em São Paulo. Né? Os hinos de 32, as músicas de 32 que apoiavam São Paulo foram usadas nas passeatas populares ou antipopulares, como queira, de apoio à ditadura de 64. Mas é curioso porque para o exército brasileiro não era a mesma coisa. O exército brasileiro, primeiro que o exército, boa parte do exército, ficou com Getúlio Vargas em 32 contra São Paulo. Segundo que tem vários aspectos do levante de 32 e da oligarquia paulista que não são benéficos para os militares. Por exemplo, essa questão de separatismo ou de autonomia de São Paulo é um negócio que não vai ser bem visto pelo exército nunca. Um dos princípios do exército é a integridade do Estado, é a unidade. É a integridade da federação. O outro aspecto para a ditadura de 64, ainda que exista disputa dentro da ditadura de 64 também. A gente sabe que tinha o Bob Fields, tinha um campo mais liberal economicamente dentro da ditadura, e tinha o Geisel, que era um campo mais estatal, mais intervencionista, etc. Se você for pensar num Geisel, por exemplo, sobre o aspecto econômico, ele defendeu o legado Vargas. Ele ampliou a Vale do Rio Doce. Ele defendeu, não foi ele que privatizou a Vale do Rio Doce, não foi ele que privatizou as empresas, não é ele que está tentando vender campo da Petrobras. Então, o Exército ele tem essa noção da importância de uma indústria de base, da importância de uma autossuficiência de petróleo, da importância que isso tem para um país, mesmo porque eles estão pensando numa guerra, eles estão pensando numa defesa militar. Entendeu? E pelo menos tinha, né? Pelo menos tinha, porque hoje você vê o Exército aparentemente apoiando exatamente esse tipo de medida. A entrega das riquezas nacionais, a entrega de recursos estratégicos, a abdicar, o país abdicar de fazer a sua política energética, que é, no fundo, a política de defesa, né? Aí eu acho que é um campo de disputa dentro do Exército. O Exército é uma organização de disputa e é um campo... Primeiro que assim, a esquerda que estava no Exército foi extirpada em 64. Né? Não existe mais. Fisicamente eliminada ou, no mínimo, expulsa do Exército, escanteada do Exército. Né? E segundo que tem essa subserviência aos Estados Unidos, assim, né? Então tem esse campo que é completamente subserviente aos Estados Unidos e que é completamente entreguista. E aí realmente os caras querem dar tudo, dá o que vocês quiserem, aí vocês pegam. Eu acho que tem muito a ver com o governo Dutra. Mas é assim, é uma impressão, já não é a minha especialidade, já não é o meu tema, mas tem muito... O momento de agora tem a ver com o governo Dutra. Essa virada no Exército. Porque é a criação da Escola Superior de Guerra, já diretamente ligada aos Estados Unidos, já diretamente ligada a essa ideologia extremamente anticomunista, extremamente liberal, extremamente entreguista. Né? Então, acho que essa é uma virada, essa é uma diferença muito grande assim, entre 32, entre o Exército de 32 e o Exército atual ou o Exército de 64, assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, assim. Basta você imaginar os levantes tenentistas da década de 20, de 30, a importância da filosofia positivista, que não é nenhum diabo, como dizem, que não é nenhuma besteira ou ignorância, que tem as suas maluquices. Os positivistas tinham um lado, a igreja positivista tinha sua coisa meio maluca, mas também tinha um lado extremamente progressista em relação aos trabalhadores, etc. Quer dizer, as Forças Armadas, nesse momento, na década de 30, na década de 20, eram um vetor de progresso, digamos, progressista na política. Ou pelo menos tinham elementos muito mais... Talvez se pode falar que as camadas, as patentes mais baixas talvez tivessem essa perspectiva. O movimento era conhecido como tenentista, ainda que coronéis, majores tenham participado.
era mais ligado a essas camadas mais baixas. E aí tem essa questão regional também, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o positivismo era mais forte, né? Mesmo no exército, né? Mas sem dúvida era mais progressista, ou tinham grupos mais progressistas do que hoje em dia, sem dúvida. Sem dúvida. Uma coisa que fiquei pensando, você fala rapidamente do que aconteceu depois, né, de como a oligarquia paulista, derrotada, acaba depois ficando amiguinha, digamos, do Getúlio, de certa forma. Como é que isso acontece aí? São as várias viradas, são essas viradas rápidas, né? Porque a gente tem uma mudança no próprio contexto do Brasil, né? Então, depois do levante comunista de 35, e com a chegada do Estado Novo, parte dessa oligarquia paulista que tinha ido contra Vargas volta a apoiá-lo, né? E é tudo uma questão também não é... Não é preto e branco. Porque nem pra gente, em certos momentos, a ideologia dele... A prática se sobrepõe à ideologia deles, né? Então é um momento em que, objetivamente, era melhor para eles apoiar o Getúlio Vargas, fazer o Estado Novo, garantir a posição deles dentro do Estado Novo... Reprimir os comunistas? Reprimir bem esses comunistas, deixar eles bem quietos no canto deles. Talvez tenha uma dose de aprendemos a lição de 32, inclusive, né? Então, depois, a partir de 50, eles volta de novo, vira de novo. Porque se eles aceitam certas coisas, se eles aceitam, fazem uma média com o Getúlio em determinados momentos, eu acho que as questões trabalhistas, assim, esse antitrabalhismo, antissocialismo, esse antipovo, essa coisa eles não perderam nunca, assim, né? E é isso, a gente vê, quando começa a dar melhorar um pouquinho a situação das camadas mais baixas, por mais que a sua situação, aquilo que a gente estava falando, né? Porque os paulistas não foram prejudicados, eles foram defendidos. Por mais que a sua situação esteja minimamente garantida ou decente, aquilo para você é uma ofensa muito grave, né? Aquilo é uma ofensa muito grave para eles. Ajudar trabalhador é uma ofensa muito grave. Muito grave. Grave a ponto de você fazer uma guerra. O que talvez hoje seja uma das explicações do ódio dessas elites a Lula, né? Quando também o governo dele, os poderosos ganharam muito e, no entanto, não perderam a oportunidade. Na primeira oportunidade, trataram de afastá-lo aí do jogo político, né? Por mais que ele tenha conciliado, por mais que ele tenha mantido o sistema financeiro, as oligarquias, não tentou mexer com nada disso, pelo contrário, não teve tentativa de revolução nenhuma, não teve nada disso, não teve nem sombra disso, né? Ele estava no momento mais conciliador dele, assim, na carreira, na perspectiva política dele, assim, extremamente conciliador, mas mesmo assim veio o golpe, né? Imagina se ele fosse realmente radical, né? O cara não deixava nem... Getúlio chegou a pensar que ia perder essa guerra? Você fala alguma coisa da possibilidade, inclusive, de suicídio já em 32? Como é que é isso? Bom, hoje em dia a gente tem uma documentação suficiente, tem vários depoimentos, inclusive da filha dele, das pessoas próximas, em 30 mesmo, assim, né? Que ele tinha essa ideia já de que se perdesse em 30 ou se perdesse em 32, ele se suicidaria. Assim, isso está bastante documentado hoje em dia, dá para se dizer que ele ia se suicidar. Se ele perdesse em 32 ou se ele perdesse em 30, ele ia se suicidar. Assim. Ele só sairia expulso, ele só sairia de maneira forçada de uma posição que ele achava que tinha méritos para estar lá, num caixão. Assim, ele tinha essa perspectiva. Em 46 ele saiu com golpe. Foi exilado, né? Em 46 ele não tomou essa decisão. Ainda bem, que bom para o Brasil que ele não tomou essa decisão. Conseguiu barrar aí, no mínimo mais uns 10, 15 anos o golpe que ia vir em 64. Eu acho que isso também, voltando àquela relação de 64 com 32... Uma coisa que não é clara para a nossa juventude, assim, mesmo para mim nunca foi claro, é que o golpe de 64 é um golpe contra o Getúlio. A gente às vezes relaciona 64 como um golpe contra a esquerda que foi para a luta armada. Mas aquela esquerda que foi para a luta armada foi para a luta armada em resposta a uma ditadura que já havia se instaurado, né? Então essa ligação entre João Goulart e Getúlio Vargas, pelo menos para mim, mas eu acredito que para minha geração não era claro, assim, né? Mas é uma ligação direta, assim, completamente
são completamente ligados, inclusive vieram da mesma cidade. Né? E para mim, assim, é claro que o golpe de 64 é um golpe contra o Vargas ainda. É interessante que depois da redemocratização, a esquerda que vai se organizar, que vai surgir, ela também tem dentro de si elementos contra Vargas. E ela só vai, ou pelo menos essa parcela da esquerda, que se organizou mais em torno do Partido dos Trabalhadores, ela só vai começar a mudar um pouco essa visão quando, praticamente depois do golpe contra Dilma, né? O Lula recupera a memória de Getúlio e o trabalhismo e a importância do legado de Getúlio ao longo, foi um pouco antes, mas de forma mais explícita, ao longo da caravana de Lula pelo Sul. Quer dizer, muitos anos para... Como é que você vê essa... E só para completar, quer dizer, você falou que 64 foi um golpe contra Getúlio, eu estava lembrando aqui do que disse o Fernando Henrique Cardoso quando também tomou posse, que ia acabar com a herança de Getúlio Vargas. E o que a gente está vivendo hoje também é para acabar, né? Não é para acabar com os governos petistas, na verdade, é para acabar com a herança de Getúlio Vargas. Petrobras, CLT. Tudo, BNDES, quer dizer, tudo BNDES. Que foi construído, né, ainda na era Vargas. Então, essa luta continua. Os filhos do Bolsonaro ensaiaram com a ideia de fundar a nova UDN. Explícita. Às vezes eu até agradeço, porque deixa meu trabalho mais fácil, né? Fica assim, fica evidente, fica escrachado, né? Mas eu acho que o Lula, ele teve uma mudança, eu acho que mais rápida que o PT. Eu nem sei se o PT... Eu não sei se o PT teve essa mudança. Eu não sei se o PT perdeu esse antivarguismo, assim, talvez por ser paulista. Mas em relação a 32, assim, o PT costuma encampar, assim, o levante de 32. Né? Tanto que o MMDC, eles foram alçados ao patamar de heróis da pátria pela Dilma. O Alexandre Padilha, quando fez campanha para governador aqui em São Paulo, o slogan da campanha dele era uma locomotiva para São Paulo. Então, eu acho que nesse quesito, assim, eles erram muito, assim. E eles têm uma perspectiva, mesmo em relação à República. Eu já vi o Suplicy, por exemplo, dizer que a República foi um golpe militar. A proclamação da República foi um golpe militar. Então acho que fala sobre isso. Talvez um pouco nessa ótica de pós-64, né? Às vezes as pessoas identificam o exército simplesmente com aquela coisa, ou a esquerda identifica o exército simplesmente com aquela coisa negativa e terrorista e etc. E é incapaz de ver algum lance progressista assim, do exército brasileiro, né? Mas então, 32, 64, 2016... Tudo contra Getúlio? Esse homem teve muitos enterros e estão tentando enterrar ele até hoje. O Fernando Henrique, ele faz em 94, quando ele faz um discurso de despedida do Senado, ele fala, eu vou enterrar o legado Vargas. Né? E ele por exemplo, conseguiu privatizar a Vale do Rio Doce, que até hoje é uma das maiores mineradoras do mundo. Foi um roubo que fizeram com o Brasil, venderam a preço de laranja, né? Com todo respeito às laranjas, privatizou a Vale do Rio Doce. Então, eles tentam. Agora, o legado do Getúlio é muito grande, né? Então, é difícil também terminar com ele, né? Agora tem essa nova onda de ataques à CLT, né? E é muito curioso, porque, por exemplo, antigamente se dizia que a CLT tinha um elemento que tinha sido inspirado na Carta de Lavoro. Aí a coisa foi se complexificando, e agora, por exemplo, o Paulo Guedes, recentemente, fez um discurso dizendo que a CLT tinha sido elaborada pelos fascistas. Então, passou de ter um negócio que talvez tenha sido inspirado, passou a ter sido escrita pelo Mussolini ali. Então, foi o Mussolini que escreveu a CLT. E é curioso porque são os próprios fascistas, num certo sentido, né? acusando a CLT então, de ser fascista. Então, encampar, né? Exatamente. Mas esse é o tema do seu estudo atual, né? Essa questão você estava contando para a gente antes de começar a entrevista, a questão dessa relação entre a Carta do Lavoro e a CLT. O que você já pode antecipar para a gente que você está fuçando aí? Que tem um longo histórico de luta pelos direitos dos trabalhadores no Brasil, que antecede o governo Vargas, que antecede a vida do Vargas e que foi muito esquecido. Tem uma importância do positivismo na defesa dos direitos dos trabalhadores que foi completamente esquecida
e que é muito maluco, porque eu fiz a minha pesquisa, a minha graduação, etc., eu fiz na USP, e na USP positivismo é um pejorativo radical, entendeu? Você está xingando a pessoa da forma mais feroz possível, entendeu? Às vezes você xingar a mãe da pessoa é menos ofensivo do que chamar o cara de positivista. E a USP, ela foi criada, não à toa, no ano de 1932, não à toa como oposição ao governo do Getúlio Vargas. E boa parte, claro que sempre tem valorosas exceções. Para lembrar de uma aqui, eu vou dizer Alfredo Bozzi, que não tem essas opiniões. Mas a USP, como um todo, assim, no geral, ela é extremamente antivarguista. Assim, extremamente antivarguista. Extremamente. E ela conseguiu impor essa ideia para o resto do país, como sendo esse núcleo de produção intelectual, ela consegue colocar essa ideologia para o restante do país. Ainda que seja identificado certas regiões, ainda que o antivarguismo seja mais forte em São Paulo ainda, que a gente não tenha nenhuma rua, etc., isso saiu de São Paulo. Então, por exemplo, esses erros e inversões que a gente fala, que eu trato no livro, não é monopólio dos pesquisadores de São Paulo, né? Tem pesquisador de todas as partes do país cometendo esse tipo de erro, inclusive da esquerda, inclusive não tem nem mais espectro ideológico, assim, não tem. É uma questão de espírito crítico mesmo, assim. Tem gente que vai repetir sem pensar e tem gente que vai tentar dar uma olhada lá. Eu acho que, por exemplo, quando as pessoas que fazem biografia, por exemplo, o Lira Neto, como ele está fazendo biografia, como ele está pensando numa linha do tempo, assim, na concatenação dos fatos, é mais difícil para ele cometer esse tipo de erro de inversão, assim. Mas a maioria dos intelectuais, às vezes, eles estão mais preocupados com questões um pouco mais abstratas, assim. Então, tipo, sei lá, o corporativismo em Getúlio Vargas, entendeu? E aí o cara não sabe o básico para discutir o mais profundo. O cara erra na concatenação dos fatos. O que veio depois, né? Então você vai discutir a ideologia do movimento com um cara que não consegue nem acertar o que veio antes, o que veio depois. Né? Complicado. E são bons pesquisadores, gente considerada bons pesquisadores, são professores da USP, são gente de esquerda, de direita, realmente passou as fronteiras, assim, já. Esse erro recorrente passou das fronteiras, assim. Queria falar ainda do 9 de julho em si, a data, que parece que é uma data super emblemática, né? E, são alguns historiadores aí que lembram as lutas dos trabalhadores, lembro que são 3 os 9 de julho, né? O 9 de julho de 1917, a primeira greve geral em São Paulo. E o dia da morte, né? E o dia da morte do José Martinez, né? Um sapateiro, operário, e que se transformou numa insurreição aqui na cidade de São Paulo. E em 24, o bombardeio foi quando estava havendo a insurgência, o levante tenentista em São Paulo, e foi a data do maior bombardeio pelo governo federal da cidade de São Paulo, e depois o 9 de julho de 32. Né? Tem alguma força essa data aí, não? É curioso, porque eu nem conhecia todas essas datas, assim, né? Mas só de escutar, assim, você vê que o bombardeio de 24 em São Paulo foi contra os tenentistas. Exatamente. O 9 de julho foi a favor. O 9 de julho de 32 foi, digamos, também foi contrário aos tenentistas. Né? É curioso, né? Eu não sou muito metafísico, assim, místico para achar que a data, mas tem essas coincidências, assim. Mesmo no movimento de 32, mas aí são escolhidas, né? Então, por exemplo, de novo, voltando ao comecinho da entrevista, uma das alusões mais fortes à Constituição de 1891 era a data de 24 de fevereiro, que foi a data em que foi promulgada em 1891 essa Constituição. Então, isso é interessante. E eles marcavam as manifestações no dia 24 de fevereiro, né? Fazendo uma alusão àquela Constituição. Então, muito dos elementos de 31 e 32, as coisas aconteceram no 24 de fevereiro. Mas aí é diferente, porque é escolhido. É que nem o 5 de julho, de 22, de 24 e depois de 35. Né? É uma data em que escolhida, né? Você homenageia aquele movimento anterior ao iniciar o seu movimento nessa data. Né? Agora, o 9 de julho de 32, ele foi acelerado, né? Ele não era para acontecer em 9 de julho. Como é que foi isso?
O movimento tinha dado como um dos motivos das casus bellis, como eles gostavam de usar latim. Eu não sou muito forte em latim, também não sou nem muito forte em português, imagina em latim. Mas eles usavam uma das casus bellis para ter a guerra assim, né? Se acontecer isso aqui, aí a gente vai para a guerra. Então, um dos casus bellis que eles punham era a deposição do Bertoldo Klinger, que era um comandante do exército muito ligado ao movimento de São Paulo, etc., e que comandava as tropas do Mato Grosso. E o Bertoldo Klinger cavou a expulsão dele. Ele fez de tudo que ele podia para ser expulso, né? Inclusive ofendendo pessoalmente generais de patente mais alta que ele, né? E aquilo chegou num ponto no exército que não dava mais. Agora, São Paulo, como aconteceu na história, que ficou isolado no resto do país, que não tinha gente nem armas suficientes para lutar contra o país todo. Então foi rapidamente, duraram poucos meses o movimento, foi rapidamente derrotado. 3 meses, né? 3 meses, foi coisa rápida. Agora, com muita morte. Quantos morreram? Desculpa. Existe muita disputa em relação aos números de mortos, assim, tanto que eu nem entro nessa discussão historiográfica, assim, né? Existem muitas disputas. Tem pesquisadores que vão falar que morreram muito mais gente do que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, de brasileiros na Segunda Guerra Mundial, né? É considerada a guerra mais violenta e mais fratricida que a gente teve no Brasil, mas eu evito falar em números exatos, assim, porque ainda tem uma disputa historiográfica e eu não me debrucei suficientemente nos documentos para afirmar, assim, não, foi isso, não foi aquilo, assim. Mas qual a ordem de grandeza que se fala? Milhares, assim, digamos, São Paulo às vezes fala de 3 mil a 20 mil paulistas mortos, né? Aí o governo provisório também tem os números deles, assim, né? Por exemplo, no batalhão, a questão do batalhão negro também tem uma disputa muito grande em relação ao batalhão, porque os primeiros críticos do movimento de 32 diziam que tinham usado o batalhão como bucha de canhão e que, portanto, a mortandade tinha sido muito maior, relativamente, que os outros batalhões. E depois vem pesquisadores que dizem, não foi assim não, a mortandade foi parecida, isso aí é um exagero. Então eu prefiro mesmo nem entrar assim, em números concretos, porque até para não cometer o erro que esses caras cometem, entendeu? Como eu não tenho os dados concretos e não fiz a pesquisa, cara, de corpos, assim, eu nem sei como você faria essa pesquisa para ter porque a disputa é dolorosa. Você vai fazer o quê? Você vai abrir as covas e contar quantos tem? É difícil, assim, né? Morreram muito mais do que deveriam. Foi a última guerra civil no Brasil? Depende do ponto de vista, né? Depende, assim. Eu acho que entre exércitos, sim. Se, de repente, você pode considerar 64 uma guerra civil também, né? Não sei. Entre exércitos formados, assim, esses conceitos lato sensu de guerra civil, talvez. Força pública e... passou da força pública, né? A força pública deve ter sido esse núcleo, esse embrião principal do exército paulista. Mas aí, claro que a força pública não dava conta de uma guerra, então eles arrebentaram quem eles conseguiam ali. Quem conseguisse ir para o front de batalha, eles estavam chamando, né? E não fosse filho da oligarquia, quem sabe. Mas a gente te interrompeu aqui, você estava falando estava fazendo uma amarração geral aqui, a gente interrompeu aí sobre o número de mortos. O Bertoldo Klinger? O Bertoldo Klinger, as causas o que eles diziam que seriam as causas para iniciar o conflito? Ele causou. Uma delas era tirar o Pedro de Toledo do governo, que era paulista e civil e adorado pela oligarquia, porque fazia parte dessa oligarquia paulista. Mas essa do Bertoldo Klinger, que foi a causa, teoricamente, que iniciou a guerra, ele fez o que podia para ser expulso, xingou o general. Em determinado momento, eles tiram o comando do batalhão dele do Mato Grosso. E, na verdade, essa é a primeira grande derrota do movimento, assim, porque ele perde a capacidade de comando sobre aqueles oficiais. Imaginava-se que ele ia vir do Mato Grosso com um batalhão inteiro do Exército Brasileiro e ele chegou em São Paulo sozinho, de mãos abanando. E não só isso, como iniciou a guerra antes da hora, assim, deu uma atacada inicial. Então, não aconteceu no dia que eles imaginavam ou que eles tinham se programado, se organizado para fazer o Levante Paulista. Como foi o início da guerra? Assim. Não. No primeiro momento, não foi uma surpresa. Não foi uma surpresa total. O Getúlio já imaginava. Agora, ao mesmo tempo, naquele momento, era um contexto de tantas guerras, tantas insurreições, que eu acho que ele devia receber cartas de ameaça de insurreição em todas as partes do país, quase todos os dias, assim, né?
É uma confusão, né? Tanto que é isso, olha a quantidade de movimentos armados que a gente teve, 22, 24, 30, 32, 37, 35, é muita coisa, é um momento de muita guerra, assim, né? Então não era inesperado, né? O Brasil estava se preparando para aquela guerra, mas pegou um pouco de surpresa. Então o primeiro momento é aquele momento de vitória, assim, de avanço, né? Eles chegam até a fronteira da Mantiqueira, eles estão espalhando, etc. Estão com essa ideia de ir para a capital federal, tomar o poder da capital federal, que era o Rio de Janeiro. Mas são logo contidos, né? Logo contidos, e a partir do momento que fica aquela coisa de trincheira, né? Que é aquela velha guerra de trincheira, assim, que não existe mais, né? Cada um cavava um buraco, ficava no buraco dando tiro no outro. Quando o cara tinha coragem de pôr a cabeça um pouco para fora, dava um tiro. Mas rapidamente começou a perder terreno, assim. Tem histórias de batalhas que foram ganhas sem dar um tiro, assim, né? Que quando o Exército Federal chegava, Itararé, famoso por causa disso, quando o Exército Federal chegava, os paulistas corriam. Mas eu acho que é isso. Bom, Itararé, já que você falou de Itararé, é um nome, um ícone importante para o jornalismo, porque um dos grandes jornalistas do Brasil, um dos grandes jornalistas de oposição, né, o gaúcho Aparício Torelli, tomou para si o apelido de Barão de Itararé, né, de Tararé, da batalha que não houve. Né? É por causa disso que ele fez? Então, isso eu não sabia, Barão de Tararé. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia que era por causa desse momento. E é curioso que o Getúlio Vargas ele botou o Valdomiro Lima, que era o general que ganhou a batalha sem dar um tiro, como interventor em São Paulo. Né? Esse cara, depois do levante de São Paulo, ele que chegou para fazer a interventoria. O Getúlio foi muito, assim, conciliador, né, com a revolta. Quer dizer, os caras tentaram depô-lo e ele depois não saiu com tudo, né? Foi tranquilão ali, né? O Getúlio é um homem diferente, um cara inexplicável, assim mesmo. Acho que a única vez que ele não conciliou com os derrotados, talvez com um grupo de integralistas que tentou tomar o palácio dele à bala, porque aí estavam ameaçando a filha dele, né? E com os comunistas em 35. Acho que foram as únicas vezes que ele teve uma vitória que ele não conciliou. Assim. A gente pode procurar as explicações para isso. E você ligaria o movimento integralista a 32 também? Tem, né? Tem ligação, né? Tem uma ligação histórica, assim, de data cronológica, digamos, porque o movimento integralista ele é fundado em São Paulo no ano de 1932, no Teatro Municipal, né? Tem uma ligação ideológica, com certeza, por exemplo, os Mesquita, né, o Estado de São Paulo, a turma do Estado de São Paulo. Tem esse grupo, o principal grupo de exilados que Getúlio depois conciliou, eles foram para Portugal de Salazar. Né? Inclusive a anedota Pedro de Toledo, a anedota que o Pedro de Toledo, quando chegou lá, no visto dele, não é anedota porque é verdade, mas enfim, é anedótico. No visto dele, no campo que estava a nacionalidade, ele escreveu São Paulo, paulista. A nação dele era São Paulo. Mas eles foram rapidamente... O Getúlio conciliou, eles foram rapidamente anistiados, não só anistiados, como tiveram todos os seus direitos políticos garantidos. E, portanto, participaram da Constituinte de 33 e 34, que aconteceu apesar do levante deles, não por causa do levante deles. Eles participaram com o nome de Frente Única Paulista, que era a organização que criou, que foi para o levante do 9 de julho, né? Então, realmente, foi sem revanchismos ali, né? Bom, o Francisco deu tanta ênfase nesse apesar aí, porque esse ponto é exatamente um dos pontos fulcrais aí que ele, de inversão da história nos relatos aí sobre... No que ficou sabido, nos relatos sobre o movimento de 1932 em São Paulo. Falar em ensino de história... não sei se você chegou a estudar isso também, mas aqui os nossos internautas estão perguntando, e a Silvia Ambrosio faz uma pergunta muito curiosa aqui. Você poderia comentar como se dá o ensino básico de história dentro das escolas militares? Vejo muita diferença entre aqueles que estudam em escolas militares e nas demais escolas. Você chegou a pesquisar sobre isso? Enfim... Como é que é o ensino da história?
É curioso, porque mesmo em relação a 32, a gente podia fazer essa pesquisa, né? Como é que é ensinado isso nas escolas básicas, né? E você poderia fazer a diferenciação. Eu tenho certeza que deve ter alguma diferença entre o ensino militar e o ensino básico, assim. Eu nunca pesquisei isso, nunca dei aula no ensino fundamental, nem no militar e nem no colégio normal, mas eu acho que como essa formação do exército pós-64, ela é muito com um pensamento muito único, assim, né? Tem muito pouco espaço para contradição ou para disputas ideológicas, deve ser bem unidirecional. Agora é curioso, viu? É difícil, essa pergunta é difícil, porque como eu comentei antes em relação a 32, o exército ele é dividido, né? Então eu também não vejo no ensino militar eles defendendo a Revolução Constitucionalista de 1932. Eu não sei se passa... Em relação a 32, eu não sei se passa por aí. Agora, em relação a 64, a gente... Por exemplo, se for o tema 64, com certeza vai ser completamente diferente do que entende um historiador formado e etc, né? Porque é isso, eles vão ver a glória deles, né? Eles estão vendo o lado deles, cada um vê o seu lado. Eles estão vendo o lado deles. Mas o que é ensinado sobre 32 nas escolas hoje é a Revolução Constitucionalista, né? Especialmente em São Paulo, sim. Também não foi tema da minha pesquisa. Outra coisa que a gente podia ver, talvez na escola pública do Rio Grande do Sul, por exemplo, deve ter uma ótica diferente da de São Paulo. Mas em São Paulo, mesmo nas escolas públicas particulares ou em todos os campos de ensino de história, é a Revolução Constitucionalista, é o 9 de julho, é o MMDC. É muito disseminado isso. É uma batalha... Batalha ideológica, né? E difícil, sim. Muito é uma difícil. fake news que deu certo Deu mesmo. muito certo. Deu certo mesmo. Virou verdade, né? Virou verdade. E é muito doido, porque é isso, assim, é um negócio que não tem campo de discussão, entendeu? Não dá para você discutir e falar que não, a Constituinte foi marcada depois do 9 de julho. Não dá. É objetivo, assim, é 14 de maio, você tem o decreto, você tem tudo, você tem o documento lá assinado, a data, você tem a discussão nos jornais nos dias seguintes, é objetivo, assim, não tem espaço para discutir isso, não tem espaço. Mas discute-se. E a versão que fica é essa, né? Olha só, é exatamente a pergunta do Antônio Mota. O historiador pode detalhar a relação entre o Levante de 32 e a Constituinte de 34? Para muitos, essa revolução foi fundamental para a nova Constituinte. Antônio, é exatamente isso que o Francisco está procurando demonstrar aqui, está demonstrando aqui, ou a história demonstra, né, que a Constituinte de 34 já está marcada antes do Levante, mas, de qualquer forma, fica a pergunta aqui... Não só estava marcada, como estava já com um código eleitoral completamente estabelecido nos moldes que aconteceu, o dia estava marcado muito antes do 9 de julho. Agora, o que ia acontecer na Constituinte era um ponto em aberto, porque a gente tinha diferentes campos políticos, diferentes chapas políticas, diferentes visões do Brasil, e que naquela Constituinte cada uma delas ia disputar, de acordo com a massa crítica, o número de deputados que tinha e etc., ia disputar suas visões do Brasil. Então, essa conciliação do Getúlio, no certo sentido, é importante, porque São Paulo participou da Constituinte e conseguiu, em certas maneiras, impor as suas visões de Brasil dentro dessa Constituinte. Mas, eu acho que, por exemplo... Ao mesmo tempo foi conquistado para as visões do governo. Sim, do Getúlio, claro. Inclusive, Getúlio foi eleito de maneira indireta, mas numa eleição que, sem dúvida, é muito mais limpa do que as eleições do voto de Cabresto, assim, é difícil até discutir isso também. Eu acho que São Paulo, se você quer falar da contribuição, é que o problema é que os pesquisadores não falam isso também. Mas se você quiser falar que, se você falasse que São Paulo, durante a campanha, a pressão que eles fizeram no Getúlio para que se constitucionalizasse rapidamente o país, eles pressionaram. Isso acelerou a marcação da data da Constituinte? Talvez tenha acelerado. Provavelmente acelerou, né? Se ninguém pedisse uma constitucionalização, a Constituinte do Brasil, talvez aqueles campos que não queriam que se constitucionalizasse, no caso os tenentistas, que achavam que tinha que ficar o maior tempo possível de governo provisório para acabar com essas oligarquias, e depois sim fazer uma eleição, talvez eles conseguissem atrasar ainda mais a existência de uma Constituinte. Isso tudo bem, isso é um objetivo, isso eu aceito, tá? Eles ajudaram a apressar, a acelerar a constitucionalização do país. Agora, não é isso que é dito, né? O que é dito é
que depois que acabou a guerra, de 9 de julho, que o Getúlio marcou a eleição. Então, isso não dá para se dizer. Não dá, porque ele marcou muito antes. Então, não foi a Constituinte não ocorreu por causa de 9 de julho. Isso é uma informação errada. Isso é errado. Agora, dizer que os paulistas pressionaram por uma constitucionalização mais rápida, tudo bem, sim. Isso já tinha sido obtido antes, na verdade. Claro. Quando o Getúlio marcou as datas e... Claro. Eles pressionaram, o Getúlio foi lá, deu um código eleitoral. Não só deu, porque ele não tira do nada, né? Ele estabelece comissões, pega juristas, troca informações, e aí aqueles juristas fazem, aí manda para ele, aí ele revê, fala, puta, mas isso aqui... Então tem uma série de trocas de cartas, de reuniões, etc., para que fosse elaborado esse código eleitoral que foi promulgado no dia 14 de fevereiro de 1932. Portanto, antes do 9 de julho. Quer dizer, então se define esse levante de 32 como um levante oligarca com o objetivo de restaurar uma ordem anterior a 30? Qual é a melhor definição de 32? Eu acho, não só eu acho, muita gente acha, alguns bons, assim. Por exemplo, o Celso Furtado, ele define como uma contra-revolução. Eu acho que foi uma contra-revolução. Oligarca, racista e apoiada por potências estrangeiras. E massiva, né? De apoio massivo na população, que não necessariamente era racista, reacionária ou xenófoba, mas que entra nesse bolo aí, entra nessa... Por conta da disputa ideológica, da propaganda que se instala. Empurrados pela propaganda, empurrados pela mídia, empurrados pela pressão social, pelo ambiente, por essa ideia de que era hegemônico em São Paulo. Pô, se todo mundo acha isso... novamente, a gente viu isso recentemente, entendeu? Se todo mundo acha que o Lula é o maior ladrão da história da humanidade, então ele deve ser o maior ladrão da história da humanidade, né? É difícil você remar contra a maré, né? Assim, você tem que ter muito, né? Tem que ter muita vontade, né? E se formam, às vezes, por vezes, se forma uma bolha social, ou seja lá o que for, de consenso tão forte que é muito difícil você romper. Por mais que você tenha dúvidas, às vezes, tal, você deixa de perguntar, ou fica quietinho de canto, ou engole meio a seco a informação, mas romper com isso, assim, por vezes é difícil, né? Legal. Boa. Por isso a importância de livros como esse. Deixa eu mostrar aqui. Mostra aqui, vou botar aqui. Aqui toda a família leu. Toda a família leu aqui, a gente gostou, todo mundo leu aqui em casa, ó. Livro do Francisco Quartim de Moraes, que a gente conversou com ele aqui sobre isso. Fala aí, Rodolfo. Não, eu queria pedir ao Francisco no encerramento da entrevista, a mensagem para os internautas, a sua mensagem para o povo brasileiro. A minha mensagem primeiro é para vocês dois, agradecer muito o convite, fico lisonjeado que vocês tenham lido, tenham gostado. Isso dá uma força também para a gente, nesses momentos às vezes mais difíceis de lutar e de trabalhar, que a gente não tem apoio. Eu, por exemplo, agora estou sem bolsa, estou sem... digamos, até sem perspectiva de concurso ou de trabalho no futuro, mas é sempre bom saber que tem gente lendo, que tem gente ouvindo e que tem gente lutando, né? Parabenizar vocês também, que eu sei que para vocês também não deve ser fácil fazer todo esse trabalho sozinhos. E eu acho que é isso para os ouvintes. Vamos estudar, vamos lutar, não perdemos, não acabou. A história dá muita volta. Parece às vezes que ela só dá volta, mas enfim. Beleza. Bom, eu queria lembrar também que o 9 de julho, aqui em São Paulo, como eu falei no meio da conversa, o 9 de julho, em 1917, foi quando ocorreu a primeira grande greve no Brasil, é considerada a primeira greve geral. No Brasil, 9 de julho foi a data da morte de um dos grevistas, e que o que provocou uma insurreição na cidade de São Paulo, que acabou levando à vitória daquela primeira greve geral no país. E esse dia, então, já há alguns anos, a Câmara Municipal de São Paulo reconhece, homenageia essa memória de luta aí, chamando o dia 9 de julho de Dia da Luta Operária. Todos os anos tem sido feita homenagens a sindicalistas, homens, mulheres que têm ação reconhecida nessa área. E amanhã, então, no 9 de julho, Dia da Luta Operária, vai ter uma cerimônia, um ato
em homenagem aos trabalhadores, lá na Rua do Bucolismo, 91, na Moca, que foi um cenário dessa greve. A Rua do Bucolismo é no Brás, né? Mas Brás, Moca foram cenários aí da greve de 1917. Então, lá nesse local... Foram bombardeados em 24 Foram também? bombardeados em 24 também. Isso é outra história. Mas então, lá na Rua do Bucolismo vai ter uma homenagem aí ao Dia da Luta Operária e vão ser homenageados, vão receber a medalha Anchieta, o Rafael Martinelli, que é um sindicalista histórico, passou por todas as lutas operárias que você pode imaginar, participou da resistência à ditadura, enfim, Tem uma entrevista que a gente fez com o Rafael aqui. Isso. Se você procurar no ele é um sindicalista que se encontrou com Getúlio, com João Goulart e com Lula. Acho que é o único que a gente conhece que teve essa trajetória. Se você colocar o nome dele no Tutameia TV, vai encontrar a entrevista que a gente fez com ele. E também a Eunice Longo, representante aí da força da mulher trabalhadora, da mulher dirigente sindical, grevista, né, participou dos movimentos de 53, teve uma participação importante nisso. Então, vai ter essa cerimônia aí, mais do que homenagem, é um resgate da história, um pouco também como o trabalho de escrita lá, é um trabalho de homenagem, é um trabalho de resgate da memória das lutas operárias. Então, de novo, a partir das 9h, na Rua do Bucolismo, 91, no Brás. E com isso a gente encerra, agradecendo aqui a presença do Francisco, a sua participação. Leonora? Muito obrigada, Francisco, ter vindo aqui. Vocês. E vamos nessa, né? Vamos que vamos. Tchau, pessoal. Tchau.